Os partisãs organizam uma festa de Natal na Rússia e Vladimir Putin não pode fazer nada a partir do próprio país. Putin enfrenta simpatizantes da Ucrânia e ucranianos que atacam ativos russos, onde deveriam estar seguros. A guerra da Ucrânia não era para ser assim para Putin. Mas então, o líder da Rússia vem pensando assim há anos, e seu maior inimigo continua revidando com enorme força. E a Ucrânia acabou de fazer isso de novo. A Ucrânia desferiu vários golpes importantes e as zonas seguras da Rússia estão em chamas. O problema mais recente de Putin com grupos partidários da Ucrânia foi em 21 e 22 de dezembro com o ataque no segundo dia. Esse será lembrado como um dos mais prejudiciais feitos pelos partidários contra a Rússia desde o início da guerra. Em 22 de dezembro, o Kiev Independent informou que a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, revelou que um grupo partidário atuando na região de Lipetsk, Rússia, realizou um ataque devastador. Os alvos eram 2 caças Su-30, que a Rússia tem usado tanto para defender seu território contra drones de longo alcance da Ucrânia, quanto para lançar mísseis e devastadoras bombas planadoras na Ucrânia. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia inicialmente achou que partisans destruíram um Su-30 e um Su-27, mas depois esclareceu que ambos eram Su-30 destruídos nos ataques de sabotagem. Uma declaração no Telegram revelou tudo segundo a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Na noite de 20 para 21 de dezembro de 2025, houve um incêndio em um aeródromo militar russo perto de Lipetsk. 2 caros caças inimigos, Su-30 e Su-27, estavam pegando fogo. Agora sabemos que o Su-27 era na verdade um Su-30, mas a afirmação continua válida. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia estimou o custo dos 2 caças perdidos em cerca de 100 milhões, segundo a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia do Ministério da Defesa da Ucrânia. Com apoio de um representante da resistência ao regime russo, ambas as aeronaves do agressor foram neutralizadas. Em outras palavras, a Direção Principal de Inteligência da Ucrânia está trabalhando junto com os movimentos de resistência que operam dentro da Rússia. No entanto, não foi revelado qual desses movimentos foi responsável pelo ataque. O que sabemos é um pouco sobre como o ataque foi realizado. Segundo o Kiev Independent, o grupo de partisans ucranianos dentro de Lipetsk passou várias semanas estudando a rota de patrulha e os horários dos guardas na base de Lipetsk. Buscando uma brecha para se infiltrar, um de seus agentes teve uma tarefa difícil. Entrar na base foi só o primeiro passo. Eles ainda precisavam invadir o hangar com os caças russos, sabotá-los e sair do aeródromo sem serem vistos. Foram 2 semanas de planejamento para garantir o sucesso da operação. O partisão ucraniano cumpriu a missão sem problemas. Sabemos disso por causa do vídeo publicado no YouTube pela Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Os 90 segundos de filmagem iniciam com imagens aéreas da base atacada pelos partisãos, depois passam para gravações dos sabotadores. Enquanto iniciam o trabalho, vemos os números nas caudas dos jatos-alvo e os agentes sabotando seus controles. Depois, muito fogo enquanto os 2 jatos queimavam. Os últimos segundos do vídeo mostram o ponto de vista do partisão fugindo da base aérea sem serem impedidos por guardas russos. Essa operação bem planejada custou à Rússia 2 ativos valiosos, importantes pela eficácia contra a Ucrânia e pelo valor monetário. Os Su-30 são das últimas aeronaves que Putin quer perder, ainda mais 2 na mesma noite. Segundo o Army Recognition, o Su-30 é um caça multifunção que opera em qualquer clima. Ele é até resistente a muitas formas de interferência de radar e, quando localiza um alvo, tem muitas armas à disposição para causar estragos nesse alvo. Inclui canhão GSH 301 de 30 mm com 150 munições padrão e 12 pontos externos. Esses locais podem guardar bombas burras que a Rússia transformou em planadoras, usadas para devastar cidades ucranianas. O Su-30 pode carregar vários mísseis RR, como RWA-E, R-27R e R-73S. O caça pode carregar bombas guiadas, mísseis de curto alcance e antinavios supersônicos. Esta é uma aeronave coringa na qual a Rússia depende fortemente atualmente. Os 2 Su-30s em Lipetsk são inúteis. Este é o mais recente de muitos ataques que a Ucrânia realizou para causar sérios danos à ameaça aérea da Rússia.
caças e helicópteros têm sido alvos específicos durante toda a guerra com a Rússia, como revela o Ministério das Finanças da Ucrânia no dia da produção deste vídeo. Ele afirma que a Ucrânia destruiu 436 aviões e 347 helicópteros da Rússia desde que Putin lançou sua invasão. Esses números já eram altos, e com o apoio de Lipetsk, a situação piora para Putin. Esse não é o primeiro ataque da Ucrânia ao poder aéreo russo nos últimos dias. A Ucrânia já atacou a base aérea de Belbek, na Crimeia, com drones de longo alcance. Esse ataque veio após uma ofensiva anterior que destruiu alguns dos radares de defesa aérea da base. A Ucrânia aproveitou a brecha criada no ataque, que destruiu os radares e também atingiu um caça russo MiG-30 e um... Dias depois, novos drones ucranianos atingiram Belbek, danificando 2 Su-20 e 7, um deles taxiando na pista, carregados com armas que a Rússia planejava usar contra a Ucrânia. Para saber mais sobre o ataque, assista ao nosso vídeo que explica as ações da Ucrânia e o impacto na Crimeia. A Rússia perdeu 5 aeronaves em uma semana, e Putin não está mais próximo de resolver o problema com sabotadores em seu território. Se ainda duvida disso, saiba que partisans ucranianos atacaram a Rússia um dia antes da notícia dos 2 Su-30 destruídos. No dia 21 de dezembro, o Kiev Independent também noticiou uma operação de sabotagem realizada por partisans ucranianos na região de Rostov-no-Don. Duas coisas distinguem esse ataque do que os partisans fizeram em Lipetsk no dia seguinte. Primeiro, os partisans atacaram um centro ferroviário, não alvos militares russos. Esses centros têm função militar, sendo essenciais para a logística que leva tropas e equipamentos russos à linha de frente na Ucrânia. Também sabemos o nome do grupo partisan responsável pelo ataque. É um nome com o qual você pode estar familiarizado se acompanhou as operações de sabotagem da Ucrânia dentro da Rússia. Operativos do Artesh desse grupo vieram trazendo presentes em Rostov-do-Don, mas esses não eram presentes que Putin esperava receber. Artesh trouxe o presente do fogo e usou esse fogo para queimar equipamentos no centro ferroviário de Batisk até o chão. E assim como o ataque ao Su-30 ZSSPO, a declaração e vídeo comprovando que os partisans da Ucrânia fizeram o que afirmam. Recorrendo ao Telegram, Artesh disse: "Nossos agentes realizaram um ataque de sabotagem bem-sucedido em um centro ferroviário estratégico em Batisk, incendiando gabinetes de relés. O principal centro logístico que abastecia as forças de ocupação no sul foi interrompido." O grupo explicou que o centro atacado era usado por trens que levavam tropas russas, combustível, munição e blindados para Kherson e Zaporizhia, regiões sob ataque constante da Rússia. Qualquer medida para aliviar a pressão desses ataques é bem-vinda para a Ucrânia. Artesh também diz que trens passam por esse centro rumo a Crimeia e Donetsk, tornando a sabotagem que causou atrasos ainda mais relevante. Artesh explica como, ao acrescentar, a interrupção da estação Batisk-Sotirovoshnaya causou problemas logísticos para o inimigo. Os suprimentos militares estão presos em trânsito e o planejamento dos ocupantes está em risco. Essas não são afirmações vazias de Artesh. O grupo comprovou isso com várias evidências em forma de fotos e vídeos que também compartilhou no Telegram. Com fotos, Artesh provou que seus agentes estavam onde diziam. Os vídeos são mais dramáticos e mostram os incêndios causados pelo Artesh, evidenciando mais um ataque prejudicial à Rússia sob o comando de Putin. Destacamos mais uma vez, pois Putin enfrenta problemas com o Artesh há anos. Em janeiro de 2024, Artesh já tinha reputação consolidada por suas ações na Rússia e na Crimeia ocupada, levando a British Broadcasting Corporation a publicar um perfil sobre o grupo. Naquela época, o grupo realizava operações de espionagem dentro da Crimeia para coletar informações que a Ucrânia pudesse usar em seus ataques de longo alcance contra ativos militares e infraestrutura russos. A British Broadcasting Corporation chegou a conversar com um agente do Artesh, a quem chamou de Agente 1, que descreveu o perigo ao qual eles se expõem sempre que saem em uma missão. O agente descreve um momento em que militares russos começaram a se aproximar de sua posição enquanto ele tirava fotos. Esse foi um momento terrível, disse o agente 1 à British Broadcasting Corporation. Me abaixei ao lado de um carro e fingi um problema na roda. Eles simplesmente não falaram comigo, conclui o agente.
Não sabemos se isso mostra o quão eficiente ou ineficiente o agente é na sabotagem. As tropas da Rússia estão identificando pessoas em seus territórios ocupados que estão trabalhando contra elas. A oposição a Putin motiva os operativos da Artesh, cujo trabalho vai de vigilância à sabotagem, conforme noticiado pelo Kiev Independent, em 21 de dezembro. A British Broadcasting Corporation, quase um ano antes, perfilou espiões e vigilância da Artesh na Crimeia. Esse grupo atacou a ferrovia da península. A Militene noticiou em fevereiro de 2023 que a Artesh explodiu parte de um trilho de ferrovia na península, causando atrasos em 3 trens. A mídia russa afirmou que a Rússia disse que a Artesh só parou trens de passageiros. Mesmo assim, esse exemplo inicial de sabotagem da Artesh serviu de modelo para outros ataques aos trilhos russos desde 21 de dezembro. Pode fornecer o ataque mais recente, mas outubro também mostrou a atuação da Artesh. Em uma operação a quase 1.000 quilômetros da Ucrânia, a Artesh destruiu parte da ferrovia em Yelabuga. Para impedir o transporte dos drones Shahid usados pela Rússia contra a Ucrânia, o Euromaidan Press relatou o ato de sabotagem, destacando que esses drones já causaram cerca de 14.000 mortes de civis ucranianos. Isso faz de qualquer parte da cadeia de suprimentos russa que transporte esses drones um alvo legítimo. Para grupos como Artesh, estes são só alguns exemplos do que fez para prejudicar a Rússia em seu território. O fato de o grupo ter expandido suas operações da Crimeia ocupada para partes da Rússia que ficam a centenas de quilômetros da Ucrânia também mostra que ele está crescendo. Uma nova fonte de descontentamento cresce na Rússia, alimentada por pessoas que os aliados de Putin não identificam nem conseguem deter. Ainda assim, o que você pode esperar de um exército que contém soldados que nem sequer param para investigar quando encontram alguém agindo de forma suspeita perto de uma base? A incompetência da Rússia, somada à habilidade dos agentes do Artesh, permite esse tipo de ataque. Você deve ter percebido que o Artesh concentra boa parte do foco nas ferrovias russas. Isso ocorre porque, sem trilhos, a Rússia perde boa parte de seu poder militar. Trilhos são uma fraqueza russa. E essa é uma fraqueza que a Ucrânia está ficando cada vez melhor em explorar. Como a guerra irregular destacou em outubro de 2024, a logística é essencial para a Rússia manter a intensidade e frequência dos ataques às defesas da Ucrânia. Essa logística depende quase toda da rede ferroviária da Rússia. A declaração de Artesh sobre o centro sabotado em 21 de dezembro deu uma pista sobre isso. Como esse único centro permite que a Rússia envie tropas e equipamentos para 4 regiões diferentes da Ucrânia ocupada. Com geografia extensa e poucas opções de transporte em grande escala, o exército russo depende das ferrovias para mover tropas e suprimentos, o que, segundo o veículo, é uma fraqueza explorável pela Ucrânia. Durante a história, inclusive na Segunda Guerra Mundial, a dependência da rede ferroviária para a logística militar tornou-se um calcanhar de Aquiles da Rússia, explorável por guerra não convencional e irregular. Emily Ferris, da CNA, afirmou em relatório que a rede ferroviária russa tem mais de 85.000 quilômetros ou cerca de 52.800 milhas. O tamanho da rede indica que a Rússia tem rotas alternativas para enviar trens caso haja obstruções nas rotas originais. Mas, por outro lado, isso nos mostra que a Ucrânia tem uma verdadeira abundância de alvos potenciais que grupos como o Artesh podem atacar, se forem capazes. A guerra irregular destaca que o tamanho da rede ferroviária é uma desvantagem para a Rússia, e outros grupos além do Artesh perceberam isso. 2 desses grupos, organizações de combate dos anarcocomunistas e Parem os Vagões, também se opuseram às ações de Putin sabotando a infraestrutura ferroviária. Tudo isso é feito por um motivo simples: quanto mais ferrovias russas destruídas, menos soldados e equipamentos são enviados para a Ucrânia. Artesh comprovou isso em 21 de dezembro, e os grupos partidários da Ucrânia vêm expandindo suas campanhas de sabotagem contra as ferrovias russas nos últimos anos, para aliviar a pressão sobre os defensores do território ucraniano. Então, temos 2 grupos partidários distintos que realizaram ataques contra a Rússia, a partir de dentro da própria Rússia. É compreensível pensar que a Ucrânia teria pausado seus ataques por 1 ou 2 dias. Após o trabalho dos 2 grupos, Putin provavelmente esperava por isso, mas suas esperanças foram frustradas. Em 21 de dezembro, além de um centro ferroviário desativado, outro evento chocou a Rússia, enquanto Artesh sabotava equipamentos ferroviários.
a Ucrânia estava lançando um ataque aéreo maciço na região de Krasnodar Krai, atingindo um tipo de alvo que tem sido foco da Ucrânia ao longo de 2025 push. Claro, o alvo é a infraestrutura petrolífera da Rússia. Drones que caíram perto da vila de Volna, em Krasnodar Krai, prejudicaram ainda mais a indústria russa já fragilizada. O Kyiv Independent informou que o Estado-Maior da Ucrânia confirmou, um dia depois, o ataque de 21 de dezembro ao terminal de petróleo Tamanev-Degas. Há relatos conflitantes. O Estado-Maior diz que drones ucranianos provocaram um grande incêndio e danificaram equipamentos em um terminal de petróleo, um porto, 2 navios e o pier de gás liquefeito no terminal Tamanev-Degas. A Rússia tentou minimizar o sucesso do ataque ucraniano. Ela recorreu à sua desculpa favorita dos destroços de drones, alegando que estilhaços de drones ucranianos destruídos danificaram um cano, 2 pires e 2 navios. Os danos são os mesmos, mas tantos alvos atingidos tornam inviável culpar apenas destroços de drones. É mais provável que os drones ucranianos tenham atingido seus alvos novamente. O Estado-Maior da Ucrânia informa que o incêndio provocado por drones ucranianos se espalhou por mais de 1.000 metros quadrados e atingiu um dos navios-alvo. É um terminal de tanques na região, usado pela Rússia para armazenar gás liquefeito e derivados de petróleo, e tem uma capacidade de armazenamento de mais de 1 milhão de metros cúbicos. Não se sabe quanto dessa capacidade acabou de ser destruída pelo fogo, mas está claro que a Rússia acabou de perder ainda mais do seu petróleo e gás. E para finalizar, dando mais um golpe nos russos, a Ucrânia também atacou a península da Crimeia e Donetsk, de acordo com a ABC News. Um míssil ucraniano não identificado atingiu uma base temporária da 92ª Brigada de Barcos Fluviais da Rússia em Olenivka, Crimeia. Quanto a Donetsk, a Ucrânia destruiu um depósito de munição e um local de lançamento de drones de ataque russos nas áreas ocupadas da região. O veículo afirma que esses ataques visam minar as alegações de Putin sobre a inevitabilidade da queda da Ucrânia. O líder russo tenta usar avanços limitados e por vezes falsos em Donetsk para obter vantagens nas negociações de paz. A Ucrânia não vai permitir que isso aconteça e atingiu a Rússia com força repetidamente durante 2 dias para demonstrar que a Rússia está longe de estar tão forte quanto Putin afirma. Putin está tentando destacar o poderio militar do seu país, mas as forças armadas e os grupos partidários da Ucrânia deixaram a Rússia atordoada e cambaleante. A Ucrânia mostra ao mundo que segue na luta e consegue igualar a Rússia golpe por golpe. Enquanto grupos partidários atuam sob o nariz de Putin, a Ucrânia destrói equipamentos e suprimentos para enfraquecer as forças russas. Em 2025, citamos a Ucrânia derrubando 2 navios ao atacar o Krai de Krasnodar em 21 de dezembro. Isso não é novidade para a Ucrânia, que parece ter começado uma campanha contra a frota sombra russa, levando a ataques em vários locais. Em um ataque inédito a mais de 2.000 quilômetros de casa, a Ucrânia obteve grande vitória ao destruir um petroleiro da frota sombra cruzando 2 mares. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre a campanha naval da Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.